A Bíblia apresenta Jesus como um homem de oração. Em vários versos, Jesus se retira da presença dos discípulos, procurava locais solitários para abrir seu coração a Deus em oração. Se Ele, sendo nosso Salvador, precisava desse contato com o Pai, imagina nós o quanto necessitamos da oração para essa comunhão, para esse contato diário com Deus. Agora, quando oramos ao Senhor e apresentamos a Ele os nossos pedidos, qual é a garantia que nós temos de que nossas orações serão respondidas? Há na palavra de Deus algumas condições, e se estas forem preenchidas, Deus atenderá a cada oração. No programa de hoje, vamos conhecer quais são essas condições e como fazer para que nossas orações sejam atendidas. O Bíblia Fácil está começando. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui na cidade de Lubango, em Angola, na província de Huila, com 10 amigos angolanos que vieram de várias províncias para o estudo do Bíblia Fácil dessa temporada. Por isso, um abraço carinhoso a você que está nos assistindo em qualquer província de Angola. Que Deus possa abençoar grandemente você e a sua família. Um abraço a você que está nos assistindo no Brasil e qualquer local desse mundo, sintonizados a partir de agora para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. Nessa temporada, estamos aí estudando os ensinos de Jesus. E eu queria lembrar você que é a última temporada do Bíblia Fácil com esse tema, porque a partir da próxima temporada nós vamos estar com um novo tema. Vamos estudar a respeito do santuário. Então se prepare aí que logo vamos ter uma nova temática no programa Bíblia Fácil e vai ser o santuário. Agora, nós queremos dar de presente para você esse guia de estudo Ensinos de Jesus. Se você está no Brasil, você pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, e ali você vai poder solicitar esse guia. Ou você liga para nós em horário comercial. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121, tá bem? Agora, se você está aqui em Angola, você pode estudar esse curso pelo WhatsApp, isso mesmo. Você tem o WhatsApp no seu smartphone, no seu telefone, você pode então cadastrar aí o número mais 5561 983 260 192. Cadastra esse número, pode colocar o contato como Bíblia Fácil. E depois que você cadastrar esse número no seu WhatsApp, você vai mandar a mensagem Estudo Bíblico. Digite apenas Estudo Bíblico e envia para esse número. Aí você vai começar a receber as lições do ensino de Jesus para você fazer pelo próprio WhatsApp, tá bem? Se você tiver acesso à internet, você pode acessar também novotempo.com/Angola. E aqui nesse site você vai encontrar outras formas de estudar o curso Ensinos de Jesus. Vamos então orar pedindo a bênção de Deus para mais um estudo. Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre a oração. A oração parece um tema tão simples, né? Tão elementar da vida cristã, mas existem muitas lições para aprendermos hoje a respeito desse assunto. E nós não queremos começar a estudar a Bíblia sem antes também orar. Você que está então nos assistindo em casa, vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo? Pai de amor, nos reunimos mais uma vez com esse grupo de amigos e temos a Tua palavra em nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, ao estudá-la, compreender a Tua voz, a Tua orientação a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, os Evangelhos, apresentam Cristo como um homem de oração. O Evangelho afirma que Jesus passava noites inteiras em oração. E é interessante que antes de uma grande decisão,
Jesus sempre gastava uma noite de oração. Lembra do dia em que ele chamou os 12 para se juntarem a si? O Evangelho diz que ele passou a noite anterior em oração. E no alvorecer do dia, ele chama os 12 para junto de si. Então, Cristo, quando tinha grandes decisões a serem tomadas, ele gastava muito tempo em oração. Você vai encontrar frequentemente expressões e Jesus foi ao monte para orar e Jesus passou a noite orando. Aí eu pergunto, se ele sendo o Filho de Deus precisava de tempo com comunhão e oração, imagine nós. Quanto não precisamos da oração. Hoje muitas pessoas às vezes confundem a questão da oração com outras coisas. O que é oração? Oração é uma conversa. Alguém definiu bem simplesmente oração. Oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então você, quando está diante de um amigo, você abre o seu coração, você conta as coisas. Isso é orar. Jesus deixou para nós uma oração modelo, né, que a gente vai ver hoje aqui. Essa oração, ela pode ser orada como Jesus ensinou, mas o principal motivo de Jesus ter dado é que, por ser modelo, ela contém elementos que deve ter em cada oração que nós fazemos. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a questão da oração. Em Lucas capítulo 11, verso 1, diz o texto, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Eu fico imaginando esta cena de Lucas 11, Jesus estava orando, os discípulos se aproximaram e perceberam que ele estava orando. Só que Jesus não se apercebeu da presença dos discípulos e continuou orando. E eles ficaram ouvindo aquela bela oração e eles foram tocados pela oração de Cristo. E quando Jesus terminou a oração, eles pediram, Senhor, o Senhor pode nos ensinar a orar? Nós ouvimos dizer que João ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor também pode nos ensinar? E aí Jesus então vai dizer, eu vou ensinar vocês. Vocês quando orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. E a partir daí, Jesus então vai ensinar para eles a oração modelo. Em Lucas, você tem essa oração resumida. Em Lucas está assim, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Então, em Lucas, você tem a oração mais resumida. Em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, você vai encontrar a oração completa, né? Como nós comumente a usamos. Aqui está, em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8, Jesus falou também de um tipo de oração. Nós estamos aí no Sermão do Monte, né? Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus compreendem o Sermão do Monte. E enquanto Jesus estava ensinando ali no Monte das Oliveiras, ele falou a respeito da oração particular. O que Jesus disse sobre a oração particular? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai em secreto. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensarás. Então Jesus está mencionando aqui a respeito da oração particular. Entra no teu quarto, fecha a porta. E Jesus diz mais, orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, quais são os princípios apresentados por Jesus aqui? Você pode orar em público, mas aqui também a orientação para oração em secreto. Quando você quiser orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, ou seja, vai para um lugar sozinho e ora a teu Pai que está em secreto. Não use de vãs repetições.
Por quê? Porque a oração não pode ser aquela coisa repetitiva, não pode ser uma coisa decorada, mecânica, mas tem que ser uma conversa. Então, fale com Deus como a um amigo. Eu encontro muita gente por aí que diz assim, pastor, eu não sei orar. Todo mundo pode orar e é simples. Pensa num amigo que você tem, que você gosta. Você não gosta de passar tempo com os amigos? Não é bom sentar numa mesa, numa roda e ficar horas conversando com os amigos? A gente não gosta disso? Oração é isso. É você se aproximar do Pai e você conversar com Ele, abrir seu coração, falar das suas alegrias, das suas tristezas, dos seus sonhos, das suas frustrações. E veja, não se esqueça, Deus não é um pai neurótico que apenas quer boas notícias dos filhos. Deus quer ouvir tudo o que se passa na sua vida. Ele tem interesse em cada detalhe. E a oração é uma ginástica, é uma disciplina espiritual que nos mantém conectados com Deus. Então existem duas disciplinas fundamentais para a nossa comunhão com Deus. A primeira delas é que estamos fazendo aqui, estudar a Bíblia. A segunda é orar. Então o cristão, ele tem que ser uma pessoa de leitura da Bíblia e tem que ser uma pessoa de oração. Esses são os desafios para nós. Que promessa maravilhosa fez Jesus com relação àquilo que nós pedimos em oração? Mateus 21, 22 diz assim, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o que vai acontecer? Recebereis. Tudo que nós pedimos, podemos receber. Não é uma promessa maravilhosa essa? A gente não tem necessidades, não tem desejos, não tem vontades, não temos aspirações. Aí Jesus vem dizer, tudo que vocês pedirem, eu vou dar para vocês. Agora, é claro que as promessas divinas, elas são condicionais. E a gente tem a resposta quando as condições são preenchidas. Então, nesse tópico da oração, eu queria estudar com vocês algumas condições. Toda oração pode ser ouvida. Foi Jesus quem declarou. Agora, para que toda oração seja ouvida, a Bíblia me apresenta condições. E eu queria passar com vocês hoje pelo menos 7 condições que o Evangelho, a Bíblia nos apresenta para que nossa oração seja respondida. Se eu preencho as condições, a resposta virá. Então, qual é a primeira condição? Ela aparece aqui em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual é a primeira condição que eu encontro nesse verso da Bíblia para que a minha oração seja atendida? Eu tenho que buscar, eu tenho que pedir. Eu preciso de algo na minha vida, de uma bênção, pode ser ela espiritual, pode ser material. Eu quero passar numa prova, eu quero passar um concurso, eu quero fechar um bom negócio, eu quero encontrar um bom rapaz, uma boa moça. O que você precisa? Tem que pedir. Se você não apresentar isso a Deus, ele nunca vai acontecer, porque esse é o critério. Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas você tem que ir atrás, você tem que buscar. Então, se nós não tivermos, se não expressarmos isso para Deus, a condição não foi preenchida. Então, a primeira condição, você tem que tornar o seu desejo, o seu pedido conhecido a Deus. Mas, pastor, peraí, o senhor acabou de ler um verso aqui que diz que o Senhor sabe de tudo que a gente precisa antes da gente pedir. Se Deus já sabe do que a gente precisa, por que eu tenho que pedir? É simples, porque quando a gente verbaliza, a gente se torna dependente de Deus. Deus sabe que você precisa, mas Ele quer que você sinta a dependência dEle. Então, quando você verbaliza a sua necessidade, o seu pedido, o seu desejo, você está se colocando numa posição de solicitante. Você está pedindo para Deus atender você. Você está entendendo que Ele é o Todo-Poderoso, que pode atender a sua oração e resolver as questões que você precisa. Então, a primeira condição é muito simples. Eu tenho que tornar conhecido aquilo que eu quero a Deus, mesmo que Ele já saiba. Mas é mais para mim sentir a necessidade
ou para que eu sinta, né? Mas para que eu sinta a necessidade de buscá-lo. Segunda condição aparece em Marcos 11, 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Qual é a condição que aparece nesse verso aqui? Crer. Eu tenho que crer. Tudo quanto pedirdes em oração, se você crer, você vai receber. E aquele que não crê? Ele não recebe. É semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. A onda vai e volta, e não sai disso. Então eu tenho que crer que Deus tem o poder de atender a minha oração, de responder o meu pedido. Se eu não creio, eu não preenchi a condição. Você crê que Deus é todo-poderoso para atender qualquer pedido seu? Atender qualquer necessidade? Essa é a condição. Nós temos que crer. Se não crermos, a bênção não virá. Terceira condição que eu devo preencher. João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual é a terceira condição extraída desse texto? Permanecer nele e o que mais? Que as palavras dele permaneçam em nós. Agora, o que significa a palavra de Deus permanecer em nós? Significa coerência com o que está ensinado aqui. Significa obediência àquilo que Deus ensina no seu livro. Então, a palavra de Cristo tem que permanecer em nós. E a palavra permanecer significa que as orientações que eu tenho de Deus através desse livro, elas devem ser praticadas na minha vida. Então, Deus deixou no seu livro leis, orientações, conselhos, e isso deve ser obedecido. O autor de Provérbios, Salomão, diz: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, se eu desvio o meu ouvido de ouvir a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a minha oração se torna abominável. Então, é isso que significa a palavra de Deus permanecer em mim. É por isso que a gente tem insistido tanto aqui nesse programa, que todos nós somos movidos por uma filosofia de vida, mesmo que você não saiba qual é a sua. E se nós somos cristãos, se entendemos que esse livro é a palavra de Deus, ele deve ser o norte. É ele que vai constituir a ética da nossa vida. Então a nossa filosofia de vida baseia-se na palavra. É esse livro que nós vamos usar para dizer o que é certo e o que é errado. É esse livro que a gente vai se embasar para saber que caminho seguir. Isso significa a palavra permanecer em nós. Ou seja, é eu ter a Bíblia como a fonte de orientação. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quarta condição, Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E quando estiverdes orando, veja que o tema aqui é oração. E qual é a condição apresentada em Marcos 11 para que a minha oração seja atendida? Perdoar. Buscar a reconciliação, a paz com as pessoas. Perdoar. Agora, alguém me ofende e eu não dou perdão. Aí Jesus raciocina assim: se você não perdoa o próximo, como é que você quer que Deus perdoe você? Então nós temos que aprender a prática do perdão. Semana que vem vamos aprender mais sobre o perdão. Inclusive Jesus falou que o perdão tem que ser 70 vezes 7. Vamos entender mais isso semana que vem. Mas o perdão é uma condição, ou seja, quando eu peço a Deus alguma coisa em oração, se eu tenho alguma coisa contra alguém,
ou se alguém me ofendeu, eu tenho que estender o perdão. Porque se eu não estender esse perdão, Deus também não vai me perdoar. Então eu quero que a minha oração seja atendida, eu preciso estar em paz com as pessoas. Filomena? Pastor, o perdoar o outro é eu sentir que eu perdoei ou eu falar com a pessoa, estás perdoado? Você sabe que muitos sentimentos do nosso coração, o coração é enganoso, né? É um terreno perigoso. A gente tem que pedir a Deus para nos dar o desejo de perdoar e a capacidade de perdoar. Mas a verbalização do perdão já é um grande passo. Agora tem uma coisa que as pessoas confundem por aí. Ah, você perdoou aquela pessoa pelo que ela fez, mas você fica lembrando. Então você não perdoou. Lembre-se, quem perdoa e esquece é Deus. O ser humano não esquece. Quem perdoa e esquece é Deus. O ser humano não. Alguém ofendeu já você na vida, Filomena? Certamente sim. Você se esqueceu disso? Não. Mas você pode ter perdoado? Pode. E é aqui que a gente percebe a grandeza do perdão. Sabe o que é a grandeza do perdão? É você se lembrar que um dia aquela pessoa fez alguma coisa contra você. Você se lembra, mas você estendeu o perdão para ela. Isso não afeta mais você. Isso não mexe mais com você. Eu não esqueci, mas eu não tenho mais rancor nenhum. Por quê? Porque isso é passado. Eu perdoei. Então, veja, a gente não esquece. Só que a lembrança do fato não nos traz estresse, não nos traz agonia. Se traz estresse, agonia e se incomoda, é porque de fato você não perdoou ainda. Você está guardando o rancor com você. Porque quando você perdoa, você está permitindo a pessoa recomeçar. Você está permitindo que a pessoa se levante. E enquanto você não perdoa, você não está liberando a pessoa para que ela recomece, para que ela se levante. Bom, nós iremos para o intervalo, mas vimos até aqui 4 condições. Quando voltarmos, veremos as 3 últimas condições que a gente deve preencher para que toda oração seja atendida. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil Angola. Estamos aqui na província de Huila, na cidade de Lubango, aqui em Angola, com 10 amigos que vieram de várias províncias aqui do país, para juntos passarmos um tempo estudando a Palavra de Deus. Hoje estamos aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre a oração. E vimos no primeiro bloco que são 7 as condições apresentadas na Bíblia para que toda oração seja atendida, seja respondida. Vimos no primeiro bloco as 4 primeiras condições. Agora veremos as 3 últimas. Qual é a 5ª condição para que a nossa oração seja atendida? Vamos então para o texto de Mateus 26, 42. Assim disse o Cristo, tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quem é que está fazendo essa oração aqui? É o Cristo. Jesus está orando. E ele está orando ao Pai e está dizendo o seguinte: olha, diante de mim está a cruz. É possível que o plano da salvação aconteça sem que eu tenha que morrer na cruz? É possível? Se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero morrer. Mas, se não for possível, que seja feita tua vontade. Então, qual é a condição? A 5ª condição aqui. A minha oração tem que ser: Senhor, eu quero isto, mas que seja feita a tua vontade. Agora, por que é que a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus? É porque você não sabe o que é bom para você, de fato. Só Deus sabe. Vou dar um exemplo. O jovem está aí esperando uma garota para você namorar, se casar, ou a menina esperando um rapaz, e você encontra lá na escola, na faculdade, na igreja, encontra por aí uma boa pessoa, e você pensa: olha, é isso aí que eu quero, e você começa a orar. Mas Deus sabe como é a pessoa totalmente.
E Deus pensa assim, não, esse rapaz aqui não vai ser bom para você. Ou essa moça não vai ser. Então, se você não orar segundo a vontade de Deus, você vai assumir a responsabilidade pelo relacionamento. Mas quando você pede segundo a vontade de Deus, se for bom para você, Deus vai permitir que esse rapaz chegue na sua vida. Se não for, Ele vai impedir. Por quê? Porque nós só vemos o exterior, mas Deus vê o coração. Eu estou diante de uma negociação. Está aqui, né? Empresário. Tem um grande negócio diante de mim. Apareceu aí um negócio, parece excelente. Vou fazer uma sociedade. Tudo que eu examinei parece ser bom. Mas Deus sabe que esse sócio vai levar você à ruína. Então, Deus, se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele não vai deixar que o negócio se concretize. Porque você poderia ser levado à ruína. Agora, se Deus sabe que vai ser bom, Ele vai permitir. Então, em todas as questões da vida, eu tenho que submeter-me à vontade de Deus. Você entende que cristianismo é isso? É um relacionamento de servo e senhor? Nós somos os servos. Jesus é o nosso Senhor. A vontade dele tem que imperar. Em tudo. Ah, mas eu queria fazer assim. Você queria, mas essa é a vontade de Deus? Eu queria fazer. Tá, você queria, mas essa é a vontade de Deus? A sua vontade não é perfeita. Você não sabe nem o que vai ser amanhã. Deus sabe o fim desde o princípio. Então, por que não deixar na mão dele? Para que ele resolva. Quantas questões da vida nós temos que decidir, não é? Quantas questões temos que escolher que rumo seguir, para onde ir, o que fazer. E por que você acha que você é mais sábio do que Deus para ir sozinho? O que leva você a pensar que você vai ser mais feliz escolhendo sem o conselho dele? É por isso que nós temos uma grande vantagem em estudar esse livro. Porque quanto mais eu estudo esse livro, mais clara se torna na minha mente a vontade de Deus. E quando eu faço as coisas, eu vou automaticamente submetendo as minhas ações àquilo que é a vontade de Deus. Agora o grande problema é que tem gente que não quer aceitar a vontade de Deus e começa a fazer coisas que a própria Bíblia orienta que não se faça. Um exemplo claro, a Bíblia diz assim, não vos unais em jugo desigual. Esse jugo desigual pode ser um relacionamento de um casamento, pode ser nos negócios, etc, etc. Aí, uma pessoa que serve a Deus quer namorar ou se casar com uma pessoa que não serve a Deus. A Bíblia já disse, não vos unir. Aí eu começo a orar para que Deus me ajude a me unir a essa pessoa. Quer dizer, eu já sei a vontade de Deus na palavra. Então, quando eu estudo, eu começo a entender a vontade dele. E aí é mais fácil orar segundo a vontade dele. Mário. O pastor há pouco tempo disse que nesta situação não nos pomos na condição de servo. Mas também me posso pôr na condição de filho. Claro. Porque o filho acaba por ser, de certa forma, dependente do pai. Enquanto, até determinada altura, né? Ok. É verdade. E se calhar, eu já estou com 62 anos, mas ainda sou dependente da minha mãe. Há coisinhas que... algumas vírgulas. Agora, uma parte, nesta questão de relacionamentos, há dessas situações... Eu, por exemplo, eu recebi a salvação há 22 anos. Entretanto, vivo com a minha esposa há quase 40. Na altura, ela era militar, eu era revolucionário, e não queríamos saber patavina da palavra. Estávamos completamente fora desta questão. Mas, felizmente, acabamos por ter um casamento aceitável, né? Não tivemos a graça de, na devida altura, pedirmos esta orientação. Mas fizeram um casamento muito feliz. Exato. Porque Deus faz chover sobre todos, né? Sobre os justos e o os injusto. outros, né? Deus quer abençoar a todos. Então Deus sempre quis, não importa mesmo que a pessoa não conheça Cristo, não queira servi-lo,
as bênçãos do Senhor vão recair sobre ele, porque Deus ama a todos. Agora, quando nós nos relacionamos com Ele, nós temos mais chance de acertarmos. Felizmente vocês acertaram, ainda sem ter o conhecimento da palavra. E vocês se deram bem. Mas quanto mais conhecemos a palavra, mais nos relacionamos, maiores serão as chances de acertarmos sempre. Esperança? Pastor, eu gostaria também de acrescentar, é que nós aqui só estamos a ouvir a opinião, aquilo que o homem diz, né? E o que é que ele efetivamente tem feito para mudar a situação. Mudar a situação. Porque na relação, havemos de notar que as pessoas só têm ponto crítico. Ele só está a olhar para a mulher. Alguma vez já conversaram com a senhora? O que é que ele tem feito para ressuscitar o casamento? Qual é o esforço que ele faz? Qual é o empenho? Às vezes a mulher ele só está a receber o troco daquilo que ele tem feito. Exatamente. Então, eu acho que cabe à igreja sentar com os dois e ouvir as partes. Ouvir as partes. Porque é muito bom nós criticarmos, mas o ser humano não gosta muito de mudar. Sim. Não gosta muito de mudar. Então tem que ser aconselhado para que saibam, para que se descubra, que eles apresentem o que está gerando essa infelicidade. Exato. Para que eles se ajustem. Porque ele também não deve ser bom da fita, não. De fato, o ideal é que se ajustem, né? Esse é o ideal de Deus, ok? Vamos então para a sexta e penúltima condição, Colossenses 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A palavra a ser destacada aqui é perseverai na oração. Quando é que a minha oração vai ser atendida? Quando eu perseverar na oração. Eu quero tal coisa e eu orei uma vez na minha vida e nunca mais fiz menção àquilo a Deus. Deus vai pensar, você de fato não quer, né? Porque você não está perseverando. Então, perseverar significa insistir naquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Filomena? Pastor, eu quando oro, há momentos que a minha mente sai da oração. Eu penso que quando eu estou a orar, eu tenho que estar concentrada no que eu estou a fazer. Mas o nosso cérebro tem mil e umas ações. Se distrai facilmente. Distrai, desvia da oração que eu tenho que voltar a concentrar-me. Esta é uma situação. A outra situação com relação à oração talvez a palavra certa seja o saber orar. Eu sinto que parece não sei orar. Porque eu vejo pessoas a orarem, citam livros bíblicos, dizem muitas coisas. Eu sou muito pragmática, eu sou prática. O meu objetivo é esse, então eu sou sintética em tudo que eu faço. Não faço muita resenha. E eu oro assim também. Uhum. E fico sempre pensando que eu não saiba orar. Eu fico a pensar, será que Deus me está a ouvir? Há pessoas que citam, segundo o Jó fez, o livro tal disse, e eu não tenho essa capacidade. A minha oração é sintética. Sim. Meu Deus, perdão, agradecimento, perdão, petição para mim e para todos. E quando tem uma situação em concreto, cinjo-me na situação em concreto e para mim é oração. Ok. Estou a orar mal? Vamos às duas questões. A primeira delas, com relação à concentração. Por que a gente fecha os olhos para orar? Às vezes é para você não ter a sua atenção roubada por alguma coisa. Por isso fechamos os olhos. E quando orar, quanto mais sossegado o lugar, mais fácil será a concentração, para que nada te roube a atenção nesse momento. O que vai nos ajudar ao cérebro não ficar passeando na hora da oração, se distraindo, é você seguir os elementos da oração, que você já mencionou alguns que você faz. Quando Jesus deu a oração do Pai Nosso, por que ela é a oração modelo? Porque ela contém os elementos que a oração tem que conter. Então você começa glorificando o nome de Deus, você apresenta para Ele as suas necessidades espirituais, apresenta as necessidades físicas, você pede segundo a vontade dEle e você ora sempre em nome de Jesus. Então, a gente tem que ter esse mapa na cabeça para você ir fazendo a oração. O segundo ponto, de ser sintética, são duas situações. Quando eu oro em público e quando eu estou na igreja,
a minha oração tem que ser ao ponto e eu tenho que orar em favor de todo mundo que está ouvindo. Eu não posso apresentar questões particulares nesse momento, não posso orar para mim nesse momento. Se eu estou orando em voz audível e as pessoas estão participando da oração, eu tenho que nos apresentar coletivamente a Deus. E essa oração tem que ser sintética, tem que ser rápida. Por quê? Porque tem gente idosa que às vezes está ajoelhado, tem criança que está ajoelhada, então tem que ser oração de 1 minuto, 2 minutos. Pastor, mas a gente tem que fazer longas orações. Faz em casa. Fica quantas horas você quiser em casa, ajoelhado. Na igreja, o culto é coletivo. Temos que respeitar as idades, temos que respeitar o programa, que tem que ter hora para começar e para terminar. A não ser, é claro, que seja uma reunião de oração. Não, eu vou fazer uma vigília. Nós vamos passar a noite em oração. Tudo bem, vamos orar a noite inteira. Vamos fazer um culto só de oração. Nós vamos orar 1 hora. Tudo bem. Agora, se é a dinâmica semanal da igreja, que tem oração, tem louvor, tem estudo, tem pregação, então tem que ter tempo para tudo e a oração tem que ser concisa. Agora, em casa, eu posso orar quanto tempo quiser. Agora, qual é a oração boa? A oração boa é aquela que você faz quando você está conversando com Deus, como se fosse um amigo íntimo. Então, se você faz isso, essa é uma boa oração. Deus não quer formalidades. Deus não quer vãs repetições. Ele quer que as pessoas abram o coração a Ele como a um amigo. Pastor? Pastor, queria para o pastor nos explicar entre oração e a intercessão. Quando é que nós oramos? Quando é que nós intercedemos? Intercessão é oração a favor de outro. Isso é intercessão. Quando eu estou orando a Deus, estou apresentando as minhas necessidades, eu estou orando. Quando eu estou orando por um filho, por um pai, por uma mãe, eu estou intercedendo. É uma oração intercessora. Então você tem oração e tem oração intercessora. Quando eu oro em favor de alguém. Aí é intercessora. Filomena? Na minha oração, eu oro por mim e para os meus. Ok. Eu oro por mim e para os outros. Então, é uma oração e estou, nesse momento, também a interceder. Você está orando e dentro da oração tem intercessão. Certo? Está corretíssimo. A palavra de Deus diz, orai-vos uns pelos outros. Eu acho que é 1 Tessalonicenses 5,17, né? Não, lá é orai sem cessar. Mas a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, ok? E a última condição, João 14,13, palavras do próprio Cristo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, como que tem que terminar toda a oração que nós fazemos? Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E por que temos que fazer isso? Porque Ele falou, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, isso eu farei. Então, a oração é uma conversa com Deus, em nome de Jesus. Agora, tem um texto aqui em Romanos que eu acho ele chave. Eu queria que você lesse comigo esse texto em Romanos capítulo 8. Olha o que diz Romanos capítulo 8, no verso 26. Romanos 8, verso 26. Encontraram? Romanos 8, 26. Qual é a página aí? 759. 759. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, quem é que intercede por nós quando nós oramos? O Espírito Santo. Então, o que acontece com a prática cristã da oração? Nós oramos a quem? Não, nós oramos a quem? Ao Pai. Em nome de quem? E quem é que leva a nossa oração? Quem é que você envolveu na oração? A Trindade. Nós envolvemos a Trindade na oração. Toda vez que você ora, você envolve a Trindade.
Porque você ora ao Pai em nome de Jesus e quem leva a sua oração ao Pai e a apresenta ao Pai com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Então você percebe a importância da oração na prática cristã? Porque ela nos liga ao Pai. Mário. Pastor, este mesmo versículo que nós acabamos de ler também é empregue em algumas igrejas para nos fazer orar naquele sentido que discutimos há pouco tempo em 1 Coríntios 14, que é oração em línguas. Então, tendo em consideração que o Espírito nos leva, pronto, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira com gemidos e inexpressivos, né? Inexprimíveis. E então, posto isto, as pessoas começam a orar em línguas. Ok? O que quer dizer aqui no texto gemidos inexprimíveis? Quer dizer que o Espírito Santo usa uma linguagem com Deus que nós nunca saberíamos usar. É esse o sentido. Você orou e pediu alguma coisa. O Espírito Santo vai levar o seu pedido ao Pai numa linguagem que só eles falam. Eles. Agora, quando o Espírito chega lá para Deus, ele não vai ficar gemendo como geme uma pessoa com coisas ininteligíveis. Ele vai apresentar na linguagem da divindade. Então, a ideia dos gemidos inexprimíveis é que está envolvido o sentimento que o Espírito está levando o teu, a tua disposição espiritual na oração, para que o Pai atenda você. É claro que essa tem que ser uma conversa racional, porque a fé é racional e na Bíblia as coisas são racionais. Pois bem, só um instante. Bom, vamos. Ok, nós estamos a falar de oração. Aham. E o ponto que nós terminamos é glorificar em nome do Filho. Pedir em nome do em Filho. nome do Filho. Há umas certas igrejas, ao pedir, tem que pedir em nome, entre aspas, profeta. Saímos da Bíblia. Mas eles defendem essa Prática. essa prática. Uhum. E o que me admira, às vezes tem pessoas, quadros, licenciados, porque vão para a igreja, tira sapato. Estamos a glorificar ao mesmo tempo o nome de, estamos a pedir em nome do Senhor, ou estamos a pedir em nome de alguém? Não sei a quem a pessoa está se referindo, mas o que nós estamos aprendendo hoje é que nós oramos ao Deus em nome de Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Não existe outro ser mediador. Não existe outra pessoa mediadora. Somente Cristo é o mediador entre nós e o Pai. Por isso oramos em nome dele. Certo? Então, qualquer oração que é feita em outro nome, qualquer oração que vá em outra direção, o que acontece? Nós estamos nos afastando da Bíblia. Sim, doutora Kanga. Eu creio que a Bíblia é bem claro, que nós devemos pedir, levar os nossos pedidos a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na realidade, muitas pessoas, eles querem se colocar no lugar de Jesus Cristo, no lugar de Deus. Então, isso é que se chama, na teologia, heresias. Porque o diabo, Satanás, também tem introduzido várias doutrinas a nível do cristianismo. Aparentemente prega-se a mesma Bíblia, mas segue-se outros ensinos. E isto, eu creio que são os próprios enganos. Porque o homem hoje quer se glorificar. E principalmente quando se fala em profetas, há uns que têm este dom de profecia, porque nós também ouvimos aqui que toda pessoa que transmite a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é um profeta, está para ensinar. Foi-lhe dado, teve o discernimento
da palavra está a levar o povo para a salvação. Agora, quando nós invocamos outros nomes, é aquilo que nós fomos, né, de uma religião onde tínhamos que orar para Maria poder interceder por nós, para José poder interceder por nós. Mas estas pessoas sabem perfeitamente que o único nome que tem poder sobre a terra é Jesus Cristo, mas colocam outras personalidades para poder invocar, não é? Omitindo o próprio nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está corretíssima no argumento. Nada substitui ou pode substituir a mediação de Cristo. Nenhum ser humano, ninguém a não ser Cristo é o nosso mediador entre Deus e o Pai. Então a oração tem que ser feita a Deus e sempre em nome de Jesus. Agora, quando nós preenchemos as 7 condições apresentadas na Bíblia, Deus vai responder. Agora a resposta pode vir de 3 formas. Deus responde toda a oração daquele que preenche as condições. Agora ela pode vir de 3 formas. Ela pode ser sim, pode ser não, ou pode ser aguarde, espere um pouco. Talvez Deus tenha aquela bênção para você, mas não é para esse momento. Ela não vai ser boa agora, vai ser boa mais para frente. E pode ser que agora seja a hora, Ele vai dizer sim. E pode ser que você está pedindo uma coisa que não é boa, mas como você pediu segundo a vontade dEle, Ele vai dizer não. Já que você submeteu a sua vontade à minha, eu não vou te dar isso, porque eu estou vendo o amanhã e não vai fazer bem para você. Por isso, hoje, nós precisamos tomar a seguinte decisão. Agora que compreendi mais sobre o tema da oração, decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reservar tempo todos os dias para ter momentos de oração particular. Porque quando a gente gasta tempo de oração com Deus, nós vamos ter tempo de qualidade com os homens. E qualquer pessoa que passa tempo com Deus, quando ele está no meio social, ele é uma bênção para aqueles que ali estão. Quem está perto de Cristo, abençoa aqueles com quem ele se relaciona. O oposto também é verdade. Mesmo um cristão que não ora, que não se relaciona com Deus, aonde quer que ele estiver, ele vai ser um cheiro de morte para morte e não de vida para vida. Então, quanto mais perto de Cristo, mais benefício traremos para os nossos semelhantes. E a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Por isso a oração é tão especial, tão importante. E eu e você devemos fazer da oração uma prática cotidiana, uma prática diária. Nós vamos ouvir uma música agora que fala sobre oração. E enquanto ouvirmos essa música, eu queria que você pensasse, é você um homem, uma mulher de oração? Você tem tirado tempo todos os dias para orar ao Pai? Lembre, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Ele fala com você. É assim que a gente alimenta a vida cristã. Pense nisso, enquanto a gente ouve essa canção. Seja mesmo que tu queiras que em caminho estreito eu ande, mesmo tendo vários espinhos, te seguirei. Deus, só lhe peço que me dê harmonia em meu viver, pois fragrância do amor eu quero ter. Pela sua gratidão, concedeste-me o perdão, e através da redenção tenho salvação. Abençoa o meu ser, dando paz em meu viver,
dando forças pras batalhas vencer. Aceita a oração do meu pobre coração, que aberto está para ti receber, Deus. Doce nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, por mim e para minha vida eterna. E eu clamo em alta voz ao sublime Criador, que recebe esta canção e oração. Mesmo eu não merecendo essa paz tão divina, essa paz polimeável que vem de ti, Deus. Abençoa o meu ser, dando paz em meu viver, dando forças pras batalhas vencer. Aceita a oração do meu pobre coração, que aberto está para ti receber, Deus, que aberto está para ti receber, Deus. E o seu coração está aberto à influência do Espírito Santo? Quando nós oramos, nós entramos no trono celestial, na sala do trono, na presença do Altíssimo. E a oração tem o poder de mover o braço de Deus. Quando alguém orou, Deus fez o sol parar. Quando alguém orou, Deus fez o sol retroceder. Quando alguém orou, Deus abriu o mar. Quando alguém orou, Deus fez parar de chover. Quando alguém orou, Deus mandou a chuva. Nada disso aconteceu, senão pela oração. Então Deus colocou essa prática cristã para nos fortalecer, para nos ajudar em nossa caminhada. Por isso vamos aproveitar toda a chance que tivermos para estarmos com o Senhor em conversa, ou falando com Ele na oração, ou ouvindo a voz dEle através da palavra. Por isso vamos orar agora? Bondoso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, nosso querido Deus e Pai soberano. Obrigado pelo ensino da Tua palavra hoje, que nos apresenta a disposição que o Senhor tem em nos ouvir e as condições que precisamos preencher para que a Tua vontade se faça em nossa vida. Ajuda-nos a todos a gastarmos tempo todos os dias com comunhão, orando e lendo a Tua palavra. E é assim que nós seremos fortalecidos para a nossa vida cristã. Dá-nos a Tua bênção e abençoe também a cada amigo que está nos assistindo agora, aqui em Angola e lá no Brasil, ou em qualquer outro país desse mundo. É a nossa oração. Pedimos isso tudo de acordo com a Tua vontade e em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado por estar conosco no estudo de hoje. Mas semana que vem a gente volta e vamos aprender mais sobre o perdão. Você precisa perdoar alguém? Ou alguém ofendeu você? Tem que perdoar ou você tem que pedir perdão? Semana que vem a gente se encontra para conversarmos mais sobre isso. Deus te abençoe.